É isso, torcida tricolor! Rapaz, é uma coisa que eu preciso falar, sabe? O que eu sinto nessa noite, o que eu tô sentindo hoje, é uma vergonha. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de tudo que eu vi e de tudo que eu tenho visto todos os dias em relação ao Fluminense. O que eu vejo hoje causa vergonha, sabe? Eu tenho vergonha hoje. Hoje eu me sinto envergonhado. Porque parece que todo mundo, o Fluminense pagou a instituição pelas péssimas escolhas de todo mundo, né? Tanto da diretoria em relação ao clássico, e você que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, lembre-se que os jogadores ficaram sem folga, né? E segundo o presidente, não teria nenhum tipo de nada que prejudicasse o Fluminense mudar. Fluminense acata o pedido do Flamengo, entre aspas, ganha mais um dia de treino pro Flamengo, perde o Flamengo. No clássico, além de perder o clássico, perde um dos seus melhores jogadores, que foi o Lúcio Acosta, que também fez muita falta no jogo de hoje, né? Com isso, você tira a folga dos jogadores no domingo, você deixa um clima horrível dentro do Fluminense no sentido, o próprio Samuel Xavier disse que os jogadores não tiveram voz. Aí você tem você não tem folga para os seus jogadores, você treina direto, enfrenta o Rivadavia e você perde contra um estreante na Libertadores, um time modesto, né? Um time que veio com uma estratégia única, disse que vinha para ganhar e ganhou mesmo, né? E isso tudo também com as grandes contribuições de Luiz Francisco Zubeldia, que está muito claro que perdeu. Galera, quando o trabalho foge muito dos trilhos assim, é porque não tem mais volta. Escuta o que eu tô te falando. O Fluminense hoje se complica na Libertadores, vai ter que buscar resultado positivo lá na altitude, porque perde em casa para o Rivadavia. E não tem como, galera, não se sentir envergonhado. E eu não tô falando que eu tenho vergonha das cores. Eu não tenho vergonha do escudo, eu não tenho vergonha do hino, eu não tenho vergonha da instituição. Mas eu estou envergonhado com todas as atitudes que nós estamos vendo em torno do Fluminense. O Fluminense foi deixado de lado. E se tem uma coisa que eu aprendi no futebol é o seguinte: se você deixa algo de lado, as coisas não acontecem. Vamos pegar o exemplo desse jogo. Fluminense já não tinha Lúcio Acosta por uma lesão no Fla-Flu, né? Fla-Flu esse que eu já disse de todos os problemas que aconteceram. Só que Zubeldia, ele tem uma teimosia que ele sinceramente não se importa com o Fluminense. E hoje ficou muito claro. Você viu o Zubeldia mantendo Freitas, mesmo com Freitas fazendo péssimos jogos, e ele fez um péssimo jogo contra o Flamengo. Hoje o Freitas falha no primeiro gol do Rivadavia. O Zubeldia mantendo o Samuel Xavier, sendo que o Samuel Xavier não vem de um ano bom, e o Samuel Xavier também tem falha no segundo gol e no primeiro gol do Rivadavia. Então, assim, tudo que aconteceu no jogo de hoje, pessoal, ele poderia ter sido evitado se as mudanças acontecessem, né? Se as mudanças acontecessem, a gente não teria vivido tudo isso. Mas agora, você presta atenção no que a gente está vendo. Se anteriormente o trabalho de Zubeldia tinha transições, passes rápidos, tabelas, uma pluralidade de jeitos de atacar, né? Planejamento ofensivo, o trabalho do Zubeldia era um trabalho vistoso, um bom trabalho. O Fluminense, na minha opinião, chegou a jogar um dos melhores futebol, né? Apresentar o melhor futebol do país. Só que hoje não tem nada disso. E por que que isso está acontecendo? Primeiro, ninguém aguenta mais a teimosia de Zubeldia. Ele literalmente coloca o seu trabalho em risca, coloca os objetivos do Fluminense em xeque para que mantenha aquilo que ele acha que é certo. A gente viu isso no Fluminense, com o próprio Fernando Diniz, né, onde colocava suas ideias e os seus ideais acima dos objetivos do clube. Galera, a gente precisa de pessoas que pensem nos objetivos do Fluminense. Nós precisamos de pessoas que pensem no Fluminense. E hoje o técnico que a gente tem coloca o pior. O Zubeldia, agora falando exclusivamente do Zubeldia, piorou o Fluminense contra o Flamengo. O Zubeldia piorou o Fluminense contra o Rivadavia. Gente, você tá perdendo, você tá com o jogo empatado.
E você precisa vencer o jogo. A primeira substituição de Zubeldia, que nunca mexe no intervalo, foi tirar um volante que chega mais na área, tirar um volante que tem um pouco de jogo ofensivo, que é o Hércules, que já cansou de fazer gol com a camisa do Fluminense, para colocar o Bernal, que eu gosto muito e não acho que a culpa é do Bernal, né? Que é um volante mais defensor. Eu fico me perguntando por que disso. Por que tirar o poder ofensivo do Fluminense? E se não bastasse isso, Zubeldia erra em basicamente todas as substituições. E o pior, Zubeldia, que é o cara praticamente anti-base do Fluminense, anti-Xerém, nunca bota o moleque de Xerém pra nada. E hoje, no desespero, sem muito o que fazer, aí ele coloca o moleque Wesley Nathan pra estrear, que ele já jogou no profissional, mas pra jogar uma Libertadores, estrear numa Libertadores, na rabuda. Eu não tô conseguindo, pessoal, nem ficar triste. Quer dizer, nervoso. Nervoso, não. Eu tô desapontado. Eu estou enojado de tudo que a gente tá vendo em relação ao Fluminense. Sabe? Vou te falar, a minha expectativa para esse time era outra. Pelo futebol que vem apresentando. Agora, outra coisa de Zubeldia. Qual foi a vez que o Zubeldia ganhou um jogo decisivo? Porque todo jogo importante o Fluminense não consegue. Gente, tem um problema muito sério aí. Todo jogo importante o Fluminense não consegue performar. Para não dizer que não performou, o Fluminense performou bem o primeiro tempo. Teve o Canobi, que teve uma chance clara, sem goleiro, sem nada, não fez o gol. E eu escrevi no Twitter, falei, olha, tem que matar esse jogo, hein? Aproveitar as oportunidades. Não matou, tomou a virada e agora se complica na Libertadores. Galera, eu tô falando de verdade. Existe a possibilidade do Fluminense cair na fase de grupos. Olha só, a gente tem o Independente de Rivadavia com 6 pontos, arrebentando. Laguaira com 2 pontos, porque também empatou contra o Bolívar. E o Fluminense com apenas 1 ponto. É claro que ainda dá para buscar uma classificação em segundo ali. Primeiro acabou. Primeiro não tem como. Mas dá para buscar ali uma classificação em segundo. Mas é isso que a gente esperava do Fluminense. Eu lembro que quando eu falei do grupo, galera, esse grupo é traiçoeiro, tá? Esse grupo, se você não começar bem, o certo era ganhar contra o Laguaira, ganhar aqui o Rivadavia e ficar tranquilo. Mas o Fluminense consegue empatar com os piores times, né? Semi-amador, que é o Laguaira. E agora o Rivadavia, que eu falei o tempo inteiro que era um time perigoso. Mas assim, o Fluminense teve também todas as oportunidades de matar no primeiro tempo, não teve? Teve. Mas assim, não fez. Então assim, a diretoria tem culpa, tirou a folga dos jogadores, prejudicou o Fluminense em mudar a data, que mudou tudo, todo o cronograma. Zubeldia tem 1 milhão de culpas, mantém Freitas, apesar de todos os erros, e vários outros jogadores que precisam sair, né? É teimoso, né? Mexe mal e é retranqueiro o Zubeldia. Beleza. Mas sabe quem tem culpa também? Os jogadores do Fluminense. Os jogadores do Fluminense. É jogo difícil, é jogo importante, é jogo decisivo, os caras não conseguem matar. A bola queima no pé, é bola na lua, é bola na casa do caramba, é bola em tudo que é lugar, é na lua, é devastador. Os jogadores do Fluminense também não aguentam a pressão, pô. Não aguenta. O único que fez alguma coisa foi o Arana, pô. Arana fez 1 milhão de coisas no jogo. Que também era reserva do René por causa do Zubeldia. Então assim, o que cabe para nós hoje é bater essa tristeza. E dizer que, por causa das escolhas das pessoas de dentro do Fluminense, nós estamos caminhando para um fim da temporada já. Fluminense caindo numa Libertadores agora na fase de grupos é humilhante. Acabou. Acabou. E o início do fim no Fla-Flu. Que cedeu pro rival para tentar tirar uma vantagem no futuro. Não, vou fazer isso aqui porque vou sair bem. E no fim das contas, tira a folga dos jogadores, o seu jogador não tem descanso. E quem não garante que muito dessa performance ruim do jogador, apesar do Zubeldia também atrapalhar muito, não seja porque os jogadores não descansaram?
precisa ser falado, tudo precisa ser colocado agora. E eu não duvido do Zubeldia ser demitido aqui não, tá? Eu não duvido, porque, pensa comigo, a diretoria do Fluminense, pressionada, um trabalho do Zubeldia que já tá indo pro buraco, eu digo mais, já está no buraco. A chance que eles têm de tentar dar uma sobrevida nesta mesma temporada é demitir o Zubeldia e trazer um técnico novo. Um Dorival Júnior, alguém assim. Por que eu falo isso? Porque você tem tudo indo pro buraco. E alguma atitude ela precisa ser tomada. Então assim, eu não duvido se Zubeldia for demitido. Apesar de, Mário Bittencourt não demite. Não, porque hoje o que tá na reta é o deles. Então, seria até um jeito de tirar o foco deles e tentar mudar o trabalho, para dar uma esperança para a torcida, para dar um gás. Porque o Zubeldia acabou. Se tu ainda tem esperanças no Zubeldia, hoje você viu que o Zubeldia é mais covardia e burreldia do que outra coisa. Vários erros, insistências sem noção, usar a base só para queimar o atleta. Então assim, galera, o trabalho do Zubeldia já foi, tá? Só esqueceu de avisar. Isso já foi, já esqueceu de avisar. E esse clima ruim que vem sendo mantido, esse clima ruim, pode levar para outra situação, tá? Pode levar para outra situação. Então assim, eu não duvido dele já demitir o Zubeldia, já tentar trazer outro nome e tentar mudar, sabe? Eu não duvido não. Eu acho que o Zubeldia pode ser demitido. Eu tenho pra mim, tá? Thiago, é informação? Não. Mas o clima tá esquisitaço, tá? Tá esquisitaço. E se você... E eu digo mais. Se não mudar nada agora, esquece esse ano, tá? Esse ano vai ser pular anúncio. A gente vai ver o Fluminense caindo numa Libertadores na fase de grupos. A gente vai ver o Fluminense, se Deus quiser, no meio de uma tabela no Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil, esquece. Com esse clima aí, tu não ganha nem do Operário lá. Não ganha. Não ganha do Bolívar nem em cima. Não ganha. A gente tá falando que tudo deu errado. Tudo dando errado. Tudo dando errado. E a gente tá pagando a conta dentro de campo. É isso, gente. Um beijo no seu coração. Obrigado você que chegou até aqui. Deixa a sua opinião. Você acha que o Zubeldia será demitido? Eu acho. Se eu tivesse que chutar, eu acho que ele vai rodar. Hoje? Não sei se é hoje. Mas eu acho que tá ação. Acho mesmo. Beijo, gente. Valeu, forte abraço. Infelizmente é isso aí.